Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite, Pai do Senhor. Tudo bem, irmãos? Vamos começar aqui uma live. Glória a Deus, né? Glória a Deus que a gente tem o livre acesso à presença do Senhor e que a gente pode, né, aprender da palavra, consultar a palavra e glória a Deus por a gente ter essa oportunidade, né? De falar sobre o Espírito Santo, sobre a família, sobre um culto doméstico. Antes da Isa trazer uma palavra pra gente, Vamos orar, né? Vamos orar pra gente poder começar, amém? Pode ir. Pode? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui entrar na Sua presença para Te glorificar, para bendizer Teu santo nome, Senhor. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, de falar um pouco sobre a Sua palavra. E eu Te peço, Senhor, que cada pessoa que está nos assistindo seja tocada nesse momento, que tudo que a gente disser aqui não saia do nosso coração, da nossa mente, mas que venha inspirado pelo Senhor. E que em nome de Jesus as famílias sejam impactadas por essa palavra, que a gente possa ver resultado nas famílias, nos pais, nas crianças, nos filhos, né? E que em nome de Jesus a gente possa cada dia mais se aperfeiçoar na criação dos filhos, para que seja tudo de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus nós Te louvamos, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Antes da gente começar com a ministração, eu queria aproveitar a oportunidade, rapidamente, brevemente, para explicar para os irmãos como que funciona a rotina da EBI com as nossas crianças, tá bem? Lá começa com 2 anos de idade, vai até 13 anos, e a partir dessa idade, né, as crianças que já viram pré-adolescentes e adolescentes são direcionadas para a célula. Lá na EBI, a gente tem uma rotina com as crianças de fazer uma oração, de ministrar a oferta, que é muito importante, que é um princípio que a gente aprende. A gente tem um momento de ministrar a palavra. Sim, as crianças são ministradas na palavra de Deus. Sim. Nós temos uma rotina com uma lição, com uma mensagem bíblica, e a gente tem a oportunidade de explicar para essas crianças qual é o ensinamento bíblico, quais são os princípios que a gente, ainda que criança, ainda que pequeno, a gente precisa aprender, tá bem? Então, dentro dessa rotina, existe essa ministração, existe um momento de louvor, as crianças se louvam na EBI, a gente canta juntos, a gente dança na presença de Deus. E aí temos também um momento de lanchinho, né? As crianças recebem um lanchinho preparado com muito amor e com muito carinho pela equipe. E após esse lanchinho, cada criança, de acordo com a sua idade, vai para a sua salinha, que a gente chama de pequeno grupo, onde tem a professora, o professor, o tio, a tia, que pega aquela palavra que foi ministrada nesse grande grupo e dá mais específico, de acordo com a idade de cada criança. Então, novamente, as crianças recebem o ensinamento da palavra de Deus. Então, eu preferi aproveitar essa oportunidade para explicar para quem não conhece um pouquinho mais sobre a nossa rotina com as crianças. É muito importante, família, pais, que essas crianças desde pequenininho já aprendam sobre a palavra de Deus, sobre reverência, sobre servir ao Senhor, sobre aproveitar que nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, lá na EBI, a gente ensina para as crianças sobre isso, amém? Então, a Isa vai ministrar no nosso coração agora, ela vai trazer uma palavra para você, pai, mãe, família, não só para quem tem criança, mas para quem está disposto a ouvir a palavra do Senhor. Amém? Amém. E é importante a gente já dizer que eles têm essa rotina para eles já se habituarem como que funciona o culto, porque quando eles forem crescendo, eles vão ficar no culto. Então, a gente tem uma rotina parecida com a que a gente tem aqui, que é o momento do louvor, depois a oferta, depois a palavra, e aí eles vão para salas, que é diferente do que a gente tem aqui, porque eles são criança ainda, né? Mas o que a gente enfatiza é o seguinte: apesar de serem pequenos, apesar de serem crianças, eles entendem muito sobre a palavra de Deus. Então, a gente não pode subestimar e falar assim, mas eles são tão pequenos, não entendem nada. Entendem muito bem. Inclusive, eles têm até mais facilidade de crer, de ter fé, porque para eles não tem impeditivo, né? A gente vai ficando mais velho e vai ficando vendo um monte de obstáculo, um monte de problema, um monte de coisa que a gente vai duvidando.
Mas quando eles são pequenos, eles não têm esse tipo de pensamento, de achar assim, ah, mas isso aqui é impossível, isso aqui é muito difícil de acontecer. E com a gente adulto, a gente tem esse pensamento, mas a criança não. Então a gente não pode subestimar e achar que eles são muito pequenininhos, então não adianta ensinar isso agora, eles não vão entender. Eles entendem sim, né? Isso, amém. Amém? Só como um complemento também, já iniciando aqui a palavra que vai ser ministrada, o como é importante dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, a gente ensinar as crianças sobre os princípios bíblicos, né? A hora de orar, a hora de se conectar com o Senhor, agradecer pelo dia, agradecer pelo alimento. É muito importante que dentro de casa, dentro da estrutura da família, a criança já venha se inserindo nesse momento com Deus. Porque o pouco tempo que ela passa com a gente no EBI, que são ali 2 horas e 20 minutos no máximo, somente no domingo, a criança ela precisa ter um pouco mais desse alimento da palavra de Deus, ter um pouco mais dessa presença de Deus. Então, o como é importante a gente ser agraciado pela presença de Deus, a gente viver nessa presença e conseguir levar isso para uma criança. Então, a mensagem principal que a gente tem aqui hoje para a sua família, para a sua casa, para o seu lar, é que dentro da sua casa haja o mover do Espírito Santo, é que dentro da sua casa haja o amor de Deus, para que essas crianças que estejam na sua casa vivenciem esse amor, que a cada dia elas queiram crescer mais na presença de Deus, que a cada dia elas queiram conhecer um pouco mais do amor de Deus. Então, é um pedido também que a gente faça por aqui, né? Que a gente está aqui para ajudar vocês e vocês nos ajudam a levar o amor de Deus para a vida dessas crianças. Ensinam elas sobre a Bíblia, mostra a Bíblia para elas. Ora com essas crianças numa hora antes da refeição, quando for possível. Talvez durante a semana seja muito corrido, por conta dos afazeres, trabalho fora, mas tenta pelo menos nos finais de semanas orar antes da refeição, agradecer a Deus pela refeição, para que essas crianças vão crescendo na graça e no amor do Senhor. Amém? Amém. O que a gente quer falar para vocês aqui é sobre a importância da gente fazer um culto doméstico, né? E não precisa ser um culto com toda uma liturgia, igual a gente tem aqui na igreja. Não tem necessidade de ser assim. Mas é importante para a criança, não só para a criança, né? Para a família como um todo, ter esse momento de cultuar a Deus em conjunto. É óbvio que você pode ter o seu tempo a sós com Deus, você às vezes tem disponibilidade de manhã, a outra pessoa tem disponibilidade à tarde, a outra tem disponibilidade à noite, de madrugada, o melhor horário que for para você. Mas aquele momento de fazer isso em família. Tudo que uma criança vê e se torna rotina para ela, é muito mais fácil dela levar isso para o dia a dia, é muito mais fácil de virar um hábito e ser algo natural, né? Tudo que aquilo que é imposto para a criança é muito mais difícil dela gostar, dela se interessar. Talvez ela faça porque ela é obrigada, mas a partir do momento que ela não for mais obrigada, ela não vai querer fazer mais. Aquilo que é feito de maneira natural, que é gostoso, que é prazeroso, ela vai querer continuar fazendo mesmo sem ser obrigada. E a gente está aqui para falar sobre a importância disso, né? A Samara falou, a gente tem a vida muito corrida, tem muitos afazeres, e tem mesmo, né? Com certeza você trabalha e estuda, e aí muitas vezes você, além de trabalhar, ainda tem os afazeres da casa, ou tem que cuidar da criança também, é bem puxado. Mas a gente tem que estipular prioridades na nossa vida, né? Como a Bíblia fala lá, buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a gente tem que primeiro colocar o reino de Deus na nossa vida como prioridade, né? Deus não quer que você tenha exclusividade, só fique lá o tempo inteiro fazendo culto. Infelizmente, a gente não tem como fazer isso. Mas Ele quer prioridade. Então, o que é mais importante para você? Ai, nossa, mas é tão corrido, eu chego, ainda tem que fazer janta, ainda tem que correr. Tudo bem, mas aquele momentinho, que sejam 10 minutos, 15 minutos que você possa fazer um culto em família, é melhor do que não ter nenhum, né? Então, por mais que seja
puxado, corrido, a gente tem que se organizar para poder fazer isso, né? E a gente tem que entender o seguinte, às vezes o pai, a mãe, né, os adultos, já tem um pouco dessa dificuldade de se organizar. Quando você tem crianças, é mais difícil ainda de se organizar. Mas é importante que essa criança veja que é uma prioridade para a família. Porque fica muito difícil de você falar assim, olha, filho, você precisa orar. Olha, você precisa ter um tempo para louvar a Deus, para ler a Bíblia. Mas ele não vê você fazendo isso, né? Como que você fala para ele assim, olha, coma verduras e legumes, e você não come, né? Escova os dentes e você não escova. Então, olha, filho, né, não fala palavrão, mas ele vê você falando. Então, é muito complicado você falar para ele fazer uma coisa, mas você agir de uma maneira diferente. Então, a gente precisa agir de acordo com aquilo que a gente quer que a criança faça, né? Quando a gente se torna pai, mãe, eu estou vivendo isso na pele agora faz uns dias aí, a gente acaba se obrigando a fazer certas coisas que a gente antes não tinha essa preocupação, porque a gente pensa assim, mas eu quero que ele veja o meu exemplo, né? Então, se a gente quer que a criança siga esse exemplo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a gente, mudar a nossa maneira de fazer as coisas, né? É importante isso. Quer falar alguma coisa? Quero sim. Irmãos, é muito importante que nós, adultos, maduros, demos primazia para a palavra de Deus. Que dentro da nossa rotina, que dentro da nossa casa, do nosso lar, seja um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente em que o Espírito Santo faz morada. A criança, ela precisa estar nesse caminho, ela precisa ser instruída dessa maneira, vivenciando a palavra do Senhor, para quando ela crescer, como diz na palavra de Deus, ela não se desviar do caminho do Senhor. Então, é muito difícil você inculcar algo em alguém se você não faz. Então, comece, mesmo que seja pouco, mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, tire o seu tempo com Deus. Ore pela sua casa, ore pela sua família, ore por essa criança que está se desenvolvendo, que está crescendo, que hoje pode ter 5 anos. Mas amanhã ela vai ter 20 anos. E quando ela tiver 20 anos, se desde pequenininha ela for inserida nessa presença de Deus, nessa graça de Deus, ela vai colher bons frutos. Então, eu tenho o seguinte pensamento, ainda mesmo que eu não tenha construído uma família, mas no sentido de que se eu der primazia para a palavra de Deus, a minha família vai vivenciar isso. Então, é responsabilidade sua. E nós da EBI estamos aqui para ajudar vocês, família, pais. Nós estamos aqui disponíveis, toda a equipe da EBI, para ensinar essa criança no caminho que ela deve andar. Mas também tem uma grande responsabilidade sua. Muito maior, né? Isso, de deixar a sua família, de fazer com que os seus filhos cresçam na base do amor e da palavra de Deus. Então, que a gente pratica esse princípio de servir ao Senhor e de direcionar a nossa família para esse caminho. Amém? Que a gente se desafie. O ano já começou, estamos aí no primeiro trimestre, mas se posiciona, medita na palavra do Senhor, dobre o seu joelho, ore pela sua família, ore pelos seus filhos que estão crescendo, que estão se desenvolvendo. Ajude a gente nessa missão. Amém? Amém. A gente tem que entender que a Bíblia tem promessas para que a nossa família cresça e se desenvolva, toda servindo ao Senhor, né? Então, lá em Josué, quiser abrir aí, Josué 24:15, inclusive foi o versículo tema da nossa EBF, né? Josué 24:15 diz assim, no finalzinho, né, a última parte do versículo diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a gente entende que é a vontade de Deus que a família toda sirva ao Senhor, né? Não é a vontade de Deus que você sirva a Deus e que o resto da sua família não queira saber, ou fique distante da igreja, fique distante de Deus. Ele quer que a família como um todo sirva ao Senhor, porque a família é um projeto de Deus. Ele quer que a família toda sirva, porque é uma família, ou melhor, várias famílias que formam a igreja. E quando a família está fortificada, a igreja também está fortificada. Então, a gente tem que entender que faz parte da promessa de Deus. E a gente tem que fazer a nossa parte.
que é, como pais e mães, ensinar essa criança qual o caminho que ela deve seguir. Lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falará, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então entra aquilo que a Samara falou. Na hora de comer, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo alimento, para que a criança entenda desde pequeno que tudo que a gente tem foi o Senhor que nos proporcionou. Ah, não, mas foi meu pai e minha mãe que trabalharam para comprar. Sim, mas foi o Senhor que abençoou para que eles tivessem emprego, para que o dinheiro fosse suficiente, para que aquela comida chegasse à nossa mesa. Então, que ela entenda que tudo vem do Senhor. Ah, na hora de dormir, vamos orar para que o Senhor nos dê uma boa noite de sono, para que a gente possa descansar e acordar bem no dia seguinte. Porque quem é que guarda a gente? O Senhor. Ah, estamos indo para a escola. Vamos no caminho ali, ó, falando sobre aproveitando cada oportunidade para ministrar na vida dessa criança. A vida é muito corrida. Todo mundo tem a vida corrida, realmente. Mas então vamos aproveitar as oportunidades, né? Aquele momento que você está com a criança, que vocês estão em família. Ah, tá todo mundo no carro. Então vamos aproveitar para ali no carro mesmo já ministrar. Fazer o nosso culto de uma forma diferente. Não vai ser um culto doméstico, vai ser um culto no carro. Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Para essa criança entender que em todo lugar que a gente estiver, não importa onde for, a gente tem que dar prioridade para o Senhor. Para que ela cresça sem ter vergonha de assumir que ela é cristã. A gente tem um amigo, né? Que toda vez que a gente sai, que a gente encontra com ele, a gente pode ir comer no meio da praça de alimentação do shopping. Ele para tudo e faz uma oração antes da gente comer. E a gente no começo achava engraçado, assim, né? Nossa, vai orar no meio do shopping. Mas ele tá super certo. Porque ele não se envergonha de ser cristão, de agradecer a Deus, de saber que, independente de quem esteja olhando, do que vão pensar de mim, eu quero agradecer porque Deus está fazendo isso, está me abençoando para eu comer aqui, está me abençoando com esse alimento, está cuidando da minha vida. Então, que essa criança entenda que a prioridade sempre vai ser servir a Deus. O resto é o resto. É tudo secundário, não tem tanta importância. Mas ela só vai ser assim e só vai aprender a ser assim se ela vê isso partindo dos pais, dos adultos, de quem influencia, né? Quer falar alguma coisa? Achei que você ia falar alguma coisa. E aí a gente precisa entender que por mais difícil que seja, por mais corrido que seja, a gente precisa dar prioridade. Além da prioridade, do tempo, a gente precisa entender uma segunda coisa. A gente tem que fazer esse culto doméstico de uma maneira que seja dinâmico, né? Que seja divertido, principalmente se você tiver uma criança pequena. Por quê? Porque ela não vai se interessar no começo. Não tem aquele monte de luzes e estímulos e bonequinhos como a gente vê na televisão, por exemplo. Então vai ser alguma coisa, vai ser um momento ali que talvez você vai ter que insistir muito, persistir muito, porque às vezes ela não vai querer prestar atenção, às vezes ela não vai se interessar. A gente vê muito isso lá na IBI. Geralmente quando a criança começa, ela não quer se interessar, mas depois de um tempo, elas já vão se habituando com o nosso culto e elas já sabem como funciona, e elas querem participar, e elas querem conversar. Então assim, entenda que o culto doméstico não é igual ao culto da igreja. Ela tem que participar, ela não vai ficar sentada só olhando enquanto você fala durante 2 horas, senão nunca que ela vai se interessar. Então deixa a criança participar, deixa ela cantar um louvor, por exemplo, pode ela cantar um louvor e você cantar outro, deixa ela fazer a oração, se ela não souber você pode ir auxiliando para que ela vá se desenvolvendo nisso também. Deixa ela fazer perguntas, na hora que você estiver falando sobre a palavra, que ela possa dar a opinião dela. E aí você já vai ajudando, ensinando, corrigindo onde estiver, para que ela se sinta participante disso, né? O culto doméstico é justamente para que a família toda participe. Se for para você ficar falando e ela só sentada olhando, não tem criança que aguente isso. Aliás, nem adulto, quanto mais criança, né? E aí tem que entender que eles vão crescendo
E vai ter que ir modificando isso, porque o jeito que a gente fala com uma criança de 3 anos não vai ser o mesmo jeito que você fala com uma criança de 10 anos. Você vai ter que ir adaptando. Quando for adolescente, muda de novo. E aí, não dá para ficar também fazendo culto doméstico para dar alfinetada no adolescente, né? Olha, a Bíblia fala sobre tal coisa, viu, fulano? Porque aí você não está convencendo ninguém, né? Então você faz o seu culto doméstico de uma forma que todos participem, mas que seja agradável, que seja divertido. Ah, mas então tem que ser uma palhaçada? Não, mas a gente faz o culto lá na IBI, ele é bem lúdico, mas as crianças aprendem. Inclusive, se você chegar em casa e conversar com a criança sobre o que ela aprendeu, ela vai saber dizer. A gente faz memorização de versículo, por exemplo, tem que levar para casa, memorizar. Você pode praticar isso na sua casa. Olha, o nosso versículo dessa semana é tal. Então, todos os dias eu vou falar sobre esse versículo. No último dia, você pede para que ele fale qual o versículo que foi aprendido. Tem que usar estratégias, porque são crianças. Mas o importante é que toda a família participe. Ah, mas eu não tenho mais criança na minha casa. Mesmo assim, que todos participem. Se forem todos adultos, cada um faz uma coisa. Um dia um vai orar, outro dia outro vai cantar um louvor, no outro dia outro traz a palavra, faz um devocional juntos, né? Mas que entenda que fazer esse momento em família tem que ser muito gostoso, tem que ser prazeroso, porque buscar Deus, louvar Deus é bom. Não é sacrifício, é gostoso, é prazeroso. Mas a gente tem que saber fazer de uma forma que todos participem, né? Inclusive, irmãos, novamente, cada um tem uma rotina, cada um tem um formato de criação dos filhos dentro de casa. Ah, tem hora para o almoço, tem hora para o jantar, tem hora para o café, tem hora de brincar, mas também tem hora de ter reverência e de buscar a palavra de Deus. Então, combine com seu filho, explique para ele a importância de servir ao Senhor, o quão é prazeroso, o quão o Senhor é magnífico, o quão a presença do Senhor preenche as nossas vidas e que tudo que nós temos vem do Senhor. Então, é importante que dentro da rotina da criança, ela saiba que ela vai ter um momento que ela vai parar tudo que ela está fazendo, que ela vai parar o desenho, que ela vai parar o celular, que ela vai parar o tablet, que ela vai parar a brincadeira e que ela vai se dedicar a aprender mais do Senhor. E ela precisa aprender que conhecer a Jesus, que viver com Jesus é a nossa maior riqueza. Sim. Então, desde pequenininho, é importante que as crianças entendam a primazia da palavra de Deus. E que não que o nosso dia já comece na correria, já começa com café, já se arruma, vai para a escola e já sai, chega à noite, e chega, brinca, assiste um filme e dorme. E esquece de falar do Senhor, esquece de agradecer pelo dia, esquece de lembrar do Senhor pelo fôlego de vida, pela saúde que temos e por tudo que temos. Então, novamente, dentro do seu lar, dentro da sua casa, da sua família, você é o importante, o maior principal que vai inculcar a palavra de Deus na vida das crianças. Então, novamente eu reforço a importância desse culto doméstico. Essa palavra ministrada pela Isa, o ponto principal dela é o culto doméstico, da gente separar um tempo, separar um momento para buscar o Senhor junto, com a nossa família, dentro da nossa casa, ainda que seja 15 minutos ou que seja 20 minutos. Mas faça isso, leve o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho a conhecer mais sobre a palavra do Senhor, a viver mais com Jesus. Amém? E assim, a gente tem que entender que você pode falar assim, ai, mas olha, meu filho não para, não adianta, já tentei de todo jeito, ele não para para ouvir, ele não quer ficar. Mas aí eu te pergunto, se você for dar comida para o seu filho e ele não quer comer, você vai deixar ele sem comer? Fala, você não quer comer, fique sem comer, ele vai ficar o dia inteiro sem comer? Não, você vai insistir, porque ele precisa daquele alimento. E é a mesma coisa, você vai insistir. No começo ele pode não gostar? Pode ficar enjoado? Pode chorar? Pode também. Mas vai chegar um momento que para ele vai virar um hábito. Aquilo ali é o hábito da família. E eu sei que é o importante para mim. E ele tem que entender o seguinte, que ele veja você achando aquilo bom, prazeroso, prioridade, importante. E aí ele vai saber o seguinte, aquilo é importante, porque eu fui ensinado na minha casa que isso é importante, né?
Então, tudo aquilo que a gente cria como uma tradição, vamos dizer assim, da família, os filhos vão crescer entendendo aquilo. Sabe quando você encontra uma pessoa que foi criada de uma maneira totalmente diferente da sua e você fala, nossa, na minha casa nunca teve isso, mas na minha casa tem outras coisas. Por quê? Porque eles foram... A gente aprende, né? Hábitos são aprendidos. E eles têm que levar o culto doméstico como um hábito. É algo que a gente faz todos os dias e faz parte da nossa vida. E aí você vai colocar dentro da sua rotina, dentro do momento que você pode, da maneira que você pode, como você quiser. Às vezes você vai estar lá fazendo alguns afazeres, pode ser assim, vamos todos tomar café, enquanto a gente toma café a gente já vai falar sobre a palavra. Pode ser também, mas que faça, né? Pra gente entender que isso vai ser importante não só na vida da criança, ela vai crescer com aquilo dentro dela. A gente tem que entender que enquanto a gente tem crianças, é muito mais fácil da gente controlar, é muito mais fácil da gente trazer para a igreja, da gente obrigar a fazer as coisas. Mas eles vão crescer. E se você deixar ele crescer sem ter dentro dele muito bem enraizado os valores da palavra e o que é importante, ele vai crescer e não vai querer mais continuar servindo. Não vai querer mais continuar cultuando a Deus. Vai querer continuar vivendo de outras maneiras, que a gente não faz ideia de qual. Então, enquanto essa criança está aqui debaixo da nossa, nosso teto, né, vamos dizer assim, da nossa responsabilidade, a gente precisa, da nossa cobertura espiritual, que a gente precisa insistir e investir para que ele tenha isso muito bem firmado. Porque quando ele crescer, eu tenho certeza que não tem nenhum pai, nenhuma mãe que quer ver seu filho crescer e se desviar dos caminhos do Senhor. Nenhum. Quem é que vai querer isso? Mas a gente tem que entender que enquanto eles são pequenos, a gente vai ter que investir tempo, energia e muitas vezes não vai ser fácil. Se a gente não insistir enquanto eles são pequenos, quando ficar mais velho, bem mais difícil. Tenho certeza que você que é pai e mãe de adolescente, de jovem, sabe muito bem que é muito mais difícil você mandar seu filho fazer alguma coisa hoje do que quando ele era pequeno, né? Porque é muito mais difícil, ele já tem autonomia, já pode escolher, principalmente conforme vai ficando mais velho, aí que não vai ser muito mais difícil. Então a gente tem que entender que é muito mais fácil investir enquanto eles são pequenos. E aí, mais uma coisa que eu queria dizer, a gente tem a responsabilidade de criar os filhos dentro dos caminhos do Senhor. É responsabilidade dos pais. A gente aqui na IBI faz a nossa parte de ministrar para eles. Então eles vêm aqui, eles vão ser ministrados pelos professores, né? E a gente está aqui totalmente aberto para poder colaborar com os pais. Mas o principal, a responsabilidade principal é dos pais. Como a Samara falou, a gente fica só 2 horas, às vezes 2h20, 2h30 com essa criança por semana. Isso quando a criança não falta em algum culto, a gente fica às vezes 1, 2 semanas sem ver essa criança. E aí ela fica todo o resto da semana, todo o resto do mês tendo contato com outras pessoas, com outra realidade. E a gente não sabe que tipo de informação essa criança está recebendo. Ela não vai, ninguém vai trancar a criança de casa e não deixar ela ter contato com ninguém, não ver nenhuma pessoa. Nem tem como a gente fazer isso, né? Mas que aquilo que ela aprende dentro de casa seja tão convicto, sabe? Que ela tenha tanta convicção daquilo que ela aprendeu sobre a palavra de Deus, que um dia pode vir qualquer pessoa falar alguma coisa diferente e ela acreditar o seguinte, aquilo que eu aprendi lá atrás é o que vale, o que você está me falando não vale não. Só que se ela não aprendeu muito bem, ou se não foi instruída, ou se não ficou bem firmado no coração dela, ela vai oscilar, ela vai falar, será? Olha, pensando bem, eu acho que eu não acredito mais nisso não. E aí? Então a gente tem que entender que a responsabilidade é dos pais. A igreja está aqui, né? A EBI está aqui para ser um apoio. E você tem total liberdade para pedir ajuda. Se você quiser que a gente vá fazer uma visita, se você quiser que a gente converse com a criança sobre esse assunto sem ela saber que você pediu, a gente tocar em determinado ponto, falar, olha,
e tal coisa, vamos supor que você esteja com um problema que a criança está mentindo. A gente pode abordar o tema de mentira lá na IBI, mas a criança não vai saber que ela tá sendo falada por causa dela. Ela vai achar que é só mais um momento de ministração. Mas a gente pode tocar nesse assunto falando de uma maneira diferente. A gente está aqui à disposição para ajudar o que a família precisar. Mas o principal, quem faz, são os pais, né? Quem cuida dessa criança, que às vezes pode seja criada por uma avó, por uma tia, não sei. Mas a gente tem que persistir, né? Lá em Efésios, fala assim, ó. Efésios capítulo 6, versículo 4. Ele fala assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, primeiro, a gente não pode provocar nossos filhos à ira, né? Muitas vezes os pais querem exortar os filhos, mas fazem de uma maneira que vai fazer com que esse filho fique irado contra ele, ou às vezes irado contra o Senhor, da maneira que foi abordado para ele, né? A gente tem que tomar cuidado também para não colocar para a criança ou para o adolescente que Deus é um carrasco que só quer castigar a gente, e não é. Deus é um Deus de amor, e a gente faz as coisas porque Ele manda, mas por amor a Ele, não porque Ele vai nos castigar. A gente não pode criar nossos filhos só falando, Deus vai te castigar, porque isso não é legal. Ele não vai crescer amando a Deus, ele vai crescer tendo medo. E aí não é legal. E além de não provocar os filhos à ira, aqui está dizendo o seguinte, que a gente precisa criar eles na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, tudo que a gente for criar essas crianças, debaixo daquilo que a palavra diz, daquilo que a palavra manda, daquilo que o Senhor manda. Para que ele entenda que o nosso principal fugiu a palavra. O nosso manual de instruções, né? É a palavra. É aquilo que o Senhor diz. Os outros podem falar outras coisas? Podem. Vai ter um monte de gente falando outras coisas? Vai. Cada dia surge uma coisa nova? Surge, a gente vê por aí. Gente inventando coisas e falando que o legal é ser desse jeito e que não tem problema você fazer tal coisa. A gente sabe como que tá o mundo. Cada dia surgem umas coisas diferentes aí. Mas que essa criança cresça entendendo que pode ser quem for, pode ser uma pessoa que eu gosto, pode ser alguma pessoa muito legal. Mas se ela me mandar fazer alguma coisa diferente do que a palavra diz, eu não vou fazer. Por quê? Porque o principal é agradar a Deus. Agradar os outros fica em segundo plano. Amém? Amém. Irmãos, só para a gente fechar essa palavra, acolha no seu coração essa ministração de você separar um tempo com a sua família para vivenciar um culto doméstico, para dedicar um momento de buscar a Deus, buscar a palavra em conjunto com a sua família. Que o seu lar possa ser abençoado e que você entre nessa rotina de todos os dias separar um tempo para buscar o Senhor junto com a sua casa, com a sua família. Amém? Eu só gostaria de aproveitar a oportunidade para os pais de crianças pequenas, que hoje em dia usa bastante celular, tablet, né? A gente sabe o quanto a tecnologia vem crescendo por aí. É um recado, é uma orientação. Acompanhe o que o seu filho está assistindo. Sim. Acompanhe o que o seu filho está fazendo, com quem que ele está conversando, quem são os amigos da escola, como que é a professora ou o professor do meu filho. Então, é um complemento da base cristã, né? Dentro dessa casa, dentro do seu lar, você tem um total controle, mas fora dele, você também precisa passar a observar o que está acontecendo. Quais são as rotinas que o seu filho tem fora da sua casa, com quem que ele se relaciona, quem é o amiguinho, quem é a amiguinha. E ensine o seu filho a falar para o mundo que ele é cristão. Ensine o seu filho a falar para o outro o como Jesus é maravilhoso. Então, desde pequenininho, ensine o seu filho a fazer o ID, a pregar o Evangelho, a falar sobre o amor de Deus. Fazer a diferença onde ele for. Então, acompanha o crescimento do seu filho, não só em estatura, não só em idade, em crescimento físico, mas em crescimento espiritual. Acompanhe como ele tem se comportado, como a Isa falou. A IBI é uma extensão. Estamos aqui para ajudá-los. Se de repente aí dentro da sua casa você precisa de uma ajuda, precisa de alguém de fora, sem ser da família, para dar uma orientação,
para fazer uma orientação, para fazer uma oração, conta com a gente. Mas acompanhe o crescimento espiritual do seu filho. Acompanhe aquilo que ele está assistindo. Está assistindo um desenho secular, um desenho mundano. Apresenta para ele um desenho cristão. Tem bastante, né? Graças a Deus hoje o em dia Evangelho tem muita chego. coisa. Sim, o Evangelho tem chego também através, né? Tanto das mídias sociais quanto da internet, da tecnologia. Separe um tempo, busque desenhos que vão fazer com que essa criança cresça nesse ambiente, esse ambiente da palavra de Deus. Pare um tempinho e pesquisa. Filho, esse desenho você pode assistir, esse aqui não pode porque não agrada ao Senhor. Esse vídeo você pode assistir, esse vídeo você não pode porque não está de acordo com a palavra de Deus. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Explique para o seu filho o sim e o não. Para quando ele for jovem, ele saber o que é certo e o que é errado. E tomar Amém? decisão sozinho depois, né? Porque Sim. você não vai estar o tempo todo com ele. Vai ter uma hora que ele vai ter que tomar suas decisões. Sim, sim. E só para a gente também já finalizar, também é um pedido também. As crianças estão lá na EBI, como a gente falou, tem sido ministrada. Ao chegar em casa ou durante a semana, pergunta para o seu filho, para o seu neto, o que eles ouviram na EBI, o que eles aprenderam, qual foi a palavra ministrada, qual foi o versículo ensinado. Faça uma extensão, ajuda a gente a inculcar na cabeça das crianças aquilo que elas ouviram no domingo em 2 horas, 2 horas e 20. Se interesse por aquilo que o seu filho tem aprendido da palavra de Deus. Contribui com essa palavra, né? Busque ao Senhor, busque o versículo que essa criança dividiu com você. Ora ao Senhor, medita com essa criança durante a semana do versículo que ela aprendeu no domingo, que é um mês inteiro que a gente ministra essa palavra. Cada domingo a gente ministra, né, um pedaço, uma etapa, mas nos ajuda. Ajuda com que essa criança tenha prazer de buscar ao Senhor e que ela saiba que com Jesus ela pode tudo, que ela saiba que o Senhor realiza milagres, que o Senhor realiza sonhos e que dentro dela exista a gratidão de servir ao Senhor e que seja um prazer para mim, para você, para a sua família buscar ao Senhor. Sim. Amém? Amém. Só uma coisa que eu queria falar é a seguinte: para você tomar cuidado, para não subestimar a criança e achar que ela não vai entender aquilo que você está falando, né? A gente lá na EBI fez uma série de ministrações sobre várias virtudes. E todo mês a gente falava sobre uma coisa nova. E eram coisas complexas. A gente falou sobre humildade, a gente falou sobre amor, sobre alegria. A gente falou sobre paz, sobre paciência. A gente falou sobre singularidade, que cada um é diferente do outro. A gente falou sobre comprometimento, que você precisa falou que vai fazer alguma coisa, você vai lá e cumpre. Então, assim, são virtudes complexas de se entender. E todas as crianças entenderam. Então, a gente só tem que entender que é fácil de ensinar para eles, desde que você use a linguagem da criança. Mas não pense o seguinte: eu só vou poder contar para eles a historinha da Arca de Noé mesmo, porque eles não vão entender. Não, não é assim. Lógico que a gente usa histórias bíblicas lá na EBI, usa, mas a gente sempre traz um princípio muito mais profundo do que dizer que Noé colocou 2 animais na arca, cada parzinho de animal. Não é só isso, tá? A gente não só conta uma história, a gente traz uma aplicação para a nossa vida. Como que eu posso aprender com essa parte, com essa história bíblica para aplicar no meu dia a dia? Então, entendam que as crianças são muito inteligentes, eles são muito avançados, inclusive eles dão baile na gente. Então, não ache que eles são muito pequenos, não vai entender. Entende sim. Inclusive, se você sentar com ele para assistir determinados vídeos que eles assistem aí na internet, determinados desenhos, você fica até assustado de ver o tipo de assunto que está sendo abordado ali, dizendo que é para criança. Então, se quando ele assiste determinados programas na televisão é tão avançado assim, por que quando a gente vai ensinar da Bíblia a gente fica com receio dele não entender? Ele entende muito bem. Então, não pense o seguinte: eu não posso falar nada mais complicado que ele não vai entender. Entende, só usa a linguagem correta. Usa uma linguagem mais infantil, mas eles entendem sim. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida.
Busque sabedoria do Espírito Santo para você ter estratégia e seguir com esse culto doméstico dentro da sua casa. E Amém? constância, né? Pode ser que um dia seja difícil, pode ser que no outro dia seja mais fácil, mas mantém firme, todo dia, todo dia. Vai chegar uma hora que vai ficar tranquilo, que você vai falar, olha filho, senta aqui que não vai ser nosso culto agora. Ele vai sentar e vai participar. Por quê? Porque já ficou tranquilo, já se acostumou com aquilo, né? Já virou um hábito. Igual lá na IBI, quando a gente fala para as crianças, olha, agora é a hora da palavra. Eles sentam e escutam. E eles querem participar, querem comentar, levantam a mão, falam sobre as coisas, trazem exemplos de casa. Agora é a hora de louvar. Eles entendem que é hora de louvar. Mas é uma constância. Vai ter dia mais fácil, vai ter dia mais difícil, mas Deus vai dando graça. A gente só não pode desistir, porque é importante fazer o nosso culto doméstico todos os dias. Amém? Amém. Você ora para a gente encerrar? Vamos orar em nome de Jesus, Uhum. que você receba essa palavra no seu coração. Amém. E que saiba que possa contar com a gente, contar com a IBI. A gente está disponível para ir na sua casa, orar com a sua família, conhecer um pouco mais a rotina do seu filho e poder contribuir com aquilo que vocês precisam. Amém? Amém. Vamos orar para que o Senhor nos abençoe, para que a nossa casa seja cheia do amor de Deus. Amém. Pai amado, Pai querido, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Amém. Obrigada, Deus, pela oportunidade de poder ser instruído na Tua palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela nossa família. Obrigada, Deus, porque o Senhor derramou da Tua graça e do Teu amor. Que o nosso lar, Espírito Santo, que a nossa casa seja para servir ao Senhor. Amém. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê estratégia, para que a gente vivencie, Pai, dentro do Seu caminho. Nos ajuda, Senhor, todos os dias, Pai. Que o Senhor venha com Teu amor, Pai. Que o Senhor venha com a Tua alegria. Que o Senhor venha com a Tua, Senhor, a Sua bênção sobre nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Nos ajuda, Senhor, a instruir as nossas crianças no caminho que elas devem andar. Amém. Em nome de Jesus eu oro para que o Senhor abençoe cada lar, cada família, Pai. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor e que a Tua presença esteja em cada lar, em cada família. Amém. Em especial, Senhor, eu quero Te pedir pela vida das nossas crianças. Sim, Senhor. Que elas cresçam em graça, em misericórdia, em Em nome de estatura. Jesus. E que os dias delas nessa terra, Pai, sejam preenchidos com o Teu amor, Amém. com a Tua fidelidade, Pai. E que todos os dias, Senhor, das nossas vidas, nós vivamos, Pai, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu amor. Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém? Tem algum aviso, né? As células? Tem as classe de doutrina, que é no domingo de manhã, né? Todo domingo às 8 da manhã. Temos células, que são de quinta, de sexta e de sábado. Na quinta e na sexta, às 8 da noite. E de sábado, às 5 da tarde. E aí você procura nas redes sociais, tem os endereços das células. Você procura quem é mais próximo da sua casa para participar. Tem célula de casais, tem célula de jovem, tem célula de adolescentes, tem célula mista. Vê qual que você prefere participar. E além disso, tem as intercessões que o pessoal faz pelo WhatsApp. Aí você precisa procurar a Zenaide, que é o grupo de mulheres, ou procurar o André, que é o grupo de homens. Amém? Amém. E acho que é isso, né? E a intercessão presencial. Tem intercessão também presencial, que acontece no domingo aqui com o Zé Nenê e a Luzineide, que eles vêm antes do culto aqui, acho que é às 5, se eu não me engano. Eles vêm às 5 aqui e fazem intercessão antes de começar o culto. Você também pode vir para participar. Amém? Amém. Por enquanto é isso. Obrigada, gente. Boa Deus noite abençoe. para vocês. Deus abençoe. Até mais.